bom estarmos aqui, irmãos, juntos para adorar, engrandecer, exaltar o Senhor, nosso Deus. Para mim, uma alegria, nesta noite, poder compartilhar com os nossos irmãos da palavra do Senhor, neste culto Quinta na Graça, tanto aos nossos irmãos que aqui estão no templo, como você também que está no seu lar, cultuando ao Senhor, reunido com a sua família, louvando a Deus, e tenha certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para nós abrirmos as nossas Bíblias, primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, seu capítulo de número 22, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo de número 14. Gênesis capítulo de número 22, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 14. Glórias a Deus. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o tema é o Deus que provê. Glórias a Deus. Nós servimos a um Deus que é o Deus da provisão. Aleluia. E nesta noite, neste culto Quinta na Graça, o Senhor tem uma palavra ao meu e ao seu coração, uma promessa, aleluia, que se baseia em sua palavra, que Ele é o Deus que provê. Aleluia, Ele tem a provisão na minha vida e tem a provisão para a tua vida, para você também que está em seu lar. Aleluia, creia, o Senhor, Ele tem provisão. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, porque o Senhor, Ele é fiel. Nós sabemos, meus irmãos, que o patriarca Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, e o Senhor chamou Abraão para ele peregrinar
peregrinar na terra. E ele sai a peregrinar na terra, e a Bíblia nos diz que ele faz isso pela fé. Pela fé ele começa a peregrinar, a andar, aleluia, com o Senhor, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. Ele sai sem saber para onde ia, mas ele vai acreditando, aleluia, que o Senhor é com ele e na promessa do Senhor para a sua vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 9, ele diz assim, que pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Ele sai da sua terra, da sua parentela, ele vai andar pela fé com o Senhor, aleluia, para uma terra, aleluia, onde era a terra da promessa, onde ele peregrinou, aleluia, naquela terra. Nós sabemos que Abraão, ele agora vai morar em tendas, em cabanas, aleluia, com o seu filho Isaque, com a sua esposa, e ele vai fazendo isso pela fé, porque a fé, aleluia, me coloca em movimento, a fé te coloca em movimento. A fé não nos deixa parado, a fé não nos deixa estagnado, a fé nos faz caminhar dentro, aleluia, do propósito que Deus, ele tem para a minha vida e do propósito que ele tem para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ele sai, aleluia, e ele vai viver como peregrino, como forasteiro. Nós não podemos nos esquecer que nós que servimos ao Senhor, neste mundo, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A minha cidade não é aqui, a tua cidade não é aqui, a nossa cidade é a Jerusalém celestial, que o Senhor Jesus foi preparar, aleluia, para nós. Você pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor. Tem uma cidade preparada para mim, tem uma cidade preparada para você. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ainda nos mostra, no versículo 14, ele diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, olha o que ele diz: se eles se lembrassem daquela de onde eles tinham saído, ou seja, ele não lembrava mais da onde ele tinha saído, eles teriam até a oportunidade de tornar, mas o versículo 16 ele diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor te chamou, aleluia, para andar pela fé com ele, para peregrinar nessa terra, para alcançar a promessa. Aleluia, não volte, aleluia, para onde da onde ele te tirou. Não volte para o Egito, não volte para trás, não volte para o mundo, não volte para a perdição. O Senhor não tem prazer naquele que recua. O próprio escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 10 e o versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não volte, não pare, não retroceda, continue na sua caminhada, porque quem te chamou, aleluia, é fiel para cumprir a promessa, aleluia, que ele fez na minha e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos, nós vemos que o Deus que nos chama, ele é também o Deus que nos prova. O Senhor fez uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho. Ele deu o filho Isaque, o filho da promessa. E agora o Senhor vai provar a Abraão, pedindo esse filho a ele, para que ele o fosse oferecer em holocausto ao Senhor. E Abraão, ele obedece, ele vai fazer isso. É o Senhor provando a fé de Abraão. Aleluia. O meu Deus, o teu Deus, ele prova a minha fé e ele prova a tua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda faz isso
aleluia, Ele ainda prova a minha fé, Ele ainda prova a tua fé, e é neste momento, meu irmão, minha irmã, quando nós somos provados, que alguns querem, pensam em desistir, mas é neste momento que a gente tem que continuar firme, crendo, aleluia, que o Senhor, na prova, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, bendito seja o seu nome para todo sempre. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, 13 e o versículo 14 e o versículo, até o versículo 16, ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. O crente não pode estranhar a prova, aleluia. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, irmão, e não estranhar, é quando a prova vem, aleluia, na minha vida, e quando a prova vem, aleluia, sobre a tua vida. Às vezes nós queremos achar estranho, não é? Às vezes nós falamos assim, mas que coisa, parece que está tudo dando errado, parece que as coisas, não estão, saindo como a gente queria. Muitas vezes é Deus provando a minha fé, é Deus provando a tua fé, mas o crente fiel que serve ao Senhor, ele não estranha a prova, ele sabe que isso é coisa de salvo, isso é coisa de peregrino, isso é coisa de quem está caminhando para o céu, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí o apóstolo Pedro escreve, parece que piora um pouquinho mais, mas na verdade é uma bênção. Ele diz no versículo 13 assim, mas alegrai-vos, 1 Pedro 4,13, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia. Nós não podemos estranhar a prova, e a gente tem que se alegrar com a prova, aleluia. Não tem nenhum outro livro que isso está escrito, somente na palavra do Senhor, aleluia. Nós não estranhamos a prova, e nós temos que nos alegrar, aleluia, quando nós passamos pela provação. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Às vezes nós entramos em algum lugar, não é, irmãos, e tinha aquele dizer assim, sorria, você está sendo filmado, não é? Mas para nós que servimos ao Senhor, sorria, você está sendo provado, bendito seja o nome do Senhor. Não estranhe a prova, se alegra com a prova, dá glória a Deus na prova, serve ao Senhor na prova, adore ao Senhor na prova, exalta o Senhor na prova, aleluia, porque Ele é fiel, bendito seja o seu nome para todos sempre. E o versículo 14 ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós não devemos estranhar a prova, nós temos que nos alegrar com a prova, e a gente precisa examinar qual é a razão da nossa prova. Por que nós estamos sendo provados? Por que nós estamos passando pela prova? Se é pelo nome de Cristo, se é em obediência ao Senhor, se é por estar debaixo da vontade dEle, Abraão não foi dar um passeio no Monte Moriá, Abraão não estava brincando com o seu filho Isaque, Abraão estava obedecendo aquilo que Deus pediu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está passando pela prova, mas dentro do propósito de Deus. Se pelo nome de Cristo, aleluia, eu passo pela prova, você passa pela prova, então eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado, porque sobre nós repousa o Espírito da glória, aleluia, de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 15 ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida. A gente precisa examinar a nossa prova. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Versículo 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Qual é o motivo da nossa prova? É por estarmos obedecendo ao Senhor, é por estarmos dentro da vontade dEle, aleluia. Então não se envergonhe, aleluia. O Senhor, Ele é fiel, bendito seja o seu nome para todos sempre. Mas por que estamos sendo provados? Não é? Nos metemos em alguma coisa que não era para a gente se meter?
Aí a prova vem, e às vezes a gente está culpando alguém, ou até Deus, e Deus está falando assim: não pedi para você fazer nada disso, não falei para você se meter nisso. E às vezes a gente se mete em algumas enrascadas, não é? Mas se nós estamos passando dentro da vontade de Deus, Deus que prova, é o Deus também que provê na minha vida, é o Deus também que provê, aleluia, na tua vida. Voltando ao nosso texto, em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 7 diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós vemos aqui que Isaque, ele já era grandinho, não é? Ele já era um rapaz, porque Abraão coloca sobre ele a lenha, para ir até ao monte Moriá, aleluia, e ele entende o que está acontecendo. Ele faz a pergunta para o seu pai, não é? O cutelo está aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas ele percebe que está faltando alguma coisa, e ele pergunta para Abraão: mas o cordeiro, aonde ele está? Sabe o que nós aprendemos? É que Isaque, ele estava familiarizado com o culto ao Senhor, ele sabia que o seu pai ia cultuar ao Senhor, assim os nossos filhos, eles vão crescendo na igreja, daqui a pouco você vê com a mãozinha levantada, dando glória a Deus, dando aleluia, cantando o hino da harpa, querendo ler a palavra, querendo carregar a Bíblia. Eles vão se familiarizando, porque nós estamos servindo ao Senhor. Isaque estava familiarizado com o culto, com a adoração ao Senhor, aleluia, que o seu pai ia, aleluia, prestar ao Senhor, porque Abraão estava sempre prestando um altar, sempre servindo ao Senhor, sempre adorando ao Senhor. Mas nós vimos também que Isaque sabia que no culto ao Senhor precisava ter um cordeiro, aleluia. Ele pergunta para o seu pai: mas o cordeiro, aleluia, aonde está? Culto, aleluia, para o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia, tem que ter cordeiro. Nesta noite tem um cordeiro, aleluia, o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o meu Salvador, o teu Salvador. O cordeiro está aqui no culto, aleluia. Aí na sua casa, no seu lar tem um cordeiro, aleluia, você está na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Tem cordeiro no culto aqui na terra, mas tem cordeiro também no culto lá no céu, aleluia, porque em Apocalipse 5 e o versículo 12 diz que os anciãos prostravam-se diante do trono, lançavam as suas coroas, ali dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber honra, glória, poder e ações de graça para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meu culto, teu culto nesta noite, aleluia, ele tem conexão com o céu por causa do cordeiro. Ele é o novo e vivo caminho. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia, aleluia. O que nós vimos ainda, irmãos, é que aonde tem o cordeiro tem vida, aleluia. Quem ia ser o sacrifício? Aleluia, ia ser Isaque, mas o cordeiro, Abraão falou, o cordeiro, aleluia, Deus proverá. Aonde tem cordeiro tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaque não ia morrer, aleluia, já tinha o cordeiro preparado, já tinha a provisão. Jesus, ele é o nosso cordeiro, o substituto, aleluia, da minha vida e da sua. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6 versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso cordeiro. Aleluia, nele nós temos vida, nele nós recebemos perdão, nele nós recebemos a justificação, nele nós somos santificados, aleluia, nele nós temos a promessa da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Aonde tem o cordeiro tem vida, aleluia. Lembra de Êxodo, aleluia, quando o Senhor foi tirar o povo, aleluia, do Egito, a última praga era a mortandade dos primogênitos, mas o Senhor falou para o seu povo, aleluia, pega o cordeiro, macho de 1 ano, imola o cordeiro, pega o sangue, passa nas vegas das portas, aleluia, o destruidor vai passar meia-noite, mas onde tem o sangue, aleluia, o destruidor ia passar por cima, aleluia, lá
aleluia, com Faraó e todos do Egito havia choro, porque morreu o primogênito deles e dos animais dele, mas no povo de Deus não tinha morte. O povo de Deus estava celebrando, estava adorando ao Senhor, estava, aleluia, juntos e foram libertos, porque aonde tem o Cordeiro tem vida. Tem Cordeiro na minha vida, tem Cordeiro na tua vida, tem Cordeiro no nosso lar, então tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde tem o Cordeiro, irmãos, tem perdão. Aleluia. Isaías, ele diz, capítulo 1, versículo 18: vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã, branco como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Neste sangue, neste Cordeiro tem perdão, tem purificação, aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo, o João Batista, quando estava pregando, aleluia, no Rio Jordão, e Jesus foi até lá para ser batizado, aleluia, ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa provisão, aleluia, ele que tira, aleluia, o pecado. O maior problema, querido, não é a enfermidade, o maior problema não é a guerra, o maior problema não são as circunstâncias, o maior problema, sabe qual é? É o pecado que, aleluia, deturpa, que afeta a humanidade, que destrói com as vidas, aleluia. Mas o Cordeiro, aleluia, ele perdoa o pecado, ele dá vida, ele transforma, ele salva, ele liberta, porque, aleluia, ele é, aleluia, maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ele é, aleluia, nossa provisão. Aleluia. E dentro disso, irmãos, aqui nesse texto, nós falamos sobre o tema, o Deus que provê. Então nós vamos fazer 5 perguntas a esse texto, e obviamente dar as 5 respostas, e está a palavra ao meu e ao teu coração. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: aonde Deus provê as nossas necessidades? Aleluia. Gênesis capítulo 22, o versículo 2 e o versículo 3 diz assim: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, guardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aonde Deus provê? Deus provê na minha e na tua vida, no lugar que Ele indicou. Aleluia. Para ter a provisão, é preciso ter a certeza que nós estamos dentro da vontade de Deus. Se eu e você, se nós estamos dentro da vontade do Senhor, aleluia, Ele nos prova, mas Ele também provê, aleluia, para a minha vida, Ele também provê para a tua vida. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, certifique-se que você está dentro da vontade de Deus, e se você está dentro da vontade de Deus, pode ficar tranquilo, vai ter provisão para você, vai ter provisão para a minha vida, vai ter provisão, aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel, aleluia, para prover, aleluia. Foi assim com Elias. Elias se apresenta, aleluia, a Acabe, aleluia, pela palavra do Senhor, ele disse que não iria chover, e você sabe, são 3 anos e 6 meses sem chuva, aleluia. Mas aí o Senhor fala para Elias para ir para o ribeiro do Querite, e ali o Senhor ia sustentar ele, aleluia. O Senhor ordenou aos corvos, aleluia, para mandar pão, aleluia, e carne para ele, e ele ia beber do ribeiro, aleluia. Sabe por que teve provisão? Porque ele estava no lugar que o Senhor mandou ele estar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o ribeiro secou, ali o Senhor falou para ele: vai a Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Aleluia, ele foi até Sarepta, aleluia, lá, aleluia, o Senhor fez um milagre e teve provisão para ele e para a viúva e para a casa dela. Sabe por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Se eu e você, nós estamos dentro da vontade do Senhor, tem provisão para a minha vida, tem provisão para a tua vida. Não se preocupe, Ele é fiel. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a segunda pergunta que nós podemos fazer é: quando Deus, Ele provê? Está no versículo 12 e o versículo de número 13. Diz assim: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A pergunta é: quando Deus provê? Exatamente na hora que eu preciso, exatamente na hora que você precisa. Aleluia. Exatamente, aleluia, na hora da minha necessidade e da tua, o Senhor, Ele manda a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão está lá no Monte Moriá, obedecendo ao Senhor. Aleluia, já tinha deitado Isaac sobre um altar. Pega, aleluia, o cutelo, vai imolar, aleluia, mas o anjo brada, aleluia, dos céus: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Aleluia, ali já estava a provisão para ele. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Quando Deus provê, exatamente na hora, aleluia, que eu preciso, que você precisa. Ele é o nosso socorro bem presente, aleluia, na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 9, aleluia, vai nos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E o texto nos diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 11 ao 17: e sabendo a multidão, seguiam, e eles o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-o assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-o assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levaram dos que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão está junto com Jesus, ouvindo ele pregar, curando aqueles que precisavam de cura. Aleluia. Mas eles perceberam que o dia já estava se declinando. Eles estavam num lugar deserto. A solução dos discípulos era: despede eles para que vão, comprem comida, se agasalhem, porque o lugar é deserto. Os discípulos só viam a impossibilidade. Já é tarde, é lugar deserto, não temos dinheiro para, aleluia, dar ou para comprar para toda esta multidão. Mas eles se esqueceram que quem estava com ele era o Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, Ele provê, aleluia, na minha e na tua vida, na hora que eu preciso, na hora que você precisa. Ei, meu irmão, minha irmã, descanse teu coração, fica em paz, aleluia, o Deus da provisão está comigo, Ele está com você, aleluia, na hora exata, Ele provê, aleluia, na minha vida, e Ele provê na tua vida. Bendito seja o seu nome para todos sempre, aleluia. A terceira pergunta que nós podemos fazer ao texto é: como Deus, Ele provê as nossas necessidades. Gênesis capítulo 12, e o versículo de número 13, aleluia, fala que Deus proveu o cordeiro. Como Deus, Ele provê as nossas necessidades? Deus, Ele provê as nossas necessidades, irmãos, muitas vezes de forma natural. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 13, que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Provisão natural.
Você procura o irmão, procura os santos, fala a tua necessidade, e ali é feito algo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E o apóstolo João nos ensina a não amar só de palavras, mas amar com obras. Glórias a Deus. Aleluia. Mas o Senhor também provê de forma sobrenatural. Aleluia. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: mas para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Aleluia. Levanta tua mão, adore ao Senhor. Aleluia. Ele provê de forma natural, mas Ele provê também de forma sobrenatural. Aleluia, na minha vida e na tua vida, porque todo o poder pertence a Ele. Aleluia, Ele move os céus, Ele move a terra. Aleluia, em toda a Bíblia nós vamos ver, aleluia, o Senhor provendo para o seu povo. Aleluia, Moisés está diante do mar, atrás está vindo o exército de Faraó. O povo já está murmurando, não tinha sepultura para nós morrermos enterrados lá. Aleluia, mas Moisés ele vai clamar ao Senhor, aleluia, e o Senhor, Ele abre o mar, e o povo atravessa a pé enxuto. É a provisão sobrenatural de Deus, aleluia. Os discípulos estavam ali com o Senhor Jesus, aleluia, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Mas o Senhor, Ele proveu de forma sobrenatural, e se alimentou quase 5.000 homens, e ainda sobrou, aleluia, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem provisão, aleluia, para a minha vida, tem provisão, aleluia, para a tua vida. Se não vir de maneira natural, tenha certeza que vem, aleluia, de maneira sobrenatural, aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí nós precisamos ter fé, irmãos. Eu me lembro quando eu era diácono, estava na porta junto com outro diácono, e ele passando um momento difícil, e nesse momento difícil a gente é tentado, não é? E ele falou para mim na porta, falou assim: Joselito, eu estou com valor aqui do meu dízimo, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã, o que eu faço? Olha, irmão, eu na porta junto com ele, falei: Jesus, e agora? Eu falei assim: meu querido, seja fiel. Se você trouxe para o culto com a intenção de entregar para o Senhor, entrega. Mas a conta, eu falei assim: Deus vai prover. Nós temos que crer, que o nosso Deus é o Deus da provisão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou: tá bom. E ele assim o fez. E ele trabalhava em um hotel, aleluia. E naquele dia o mensageiro do hotel tinha faltado, ele era recepcionista. E você sabe, o mensageiro era aqueles meninos que levavam as malas até o quarto do hóspede. E ele era recepcionista, mas o mensageiro faltou. E ele atendeu ali na recepção e foi ajudar aquele casal a levar suas malas até o quarto. E quando ele chega no quarto, o rapaz tira um valor, o hóspede tira um valor. Falou: só muito obrigado por você ter feito esse trabalho, trazido aqui, está aqui para você. Ele desceu para a recepção, ele contou, era o valor da conta que ele tinha para pagar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é o Deus da provisão. Aleluia. O recurso do céu não apara, aleluia, o céu não entra em crise. Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso, meu irmão. Descansa no Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Quarto, irmãos, quarta pergunta: a quem Deus concede provisão? Aleluia. A resposta está no versículo 5 e no versículo 8 de Gênesis 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, olha o que ele diz: tornaremos a vós. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz que Abraão, ele acreditava que Deus, ele era poderoso para dos mortos trazer o seu filho de volta, para ressuscitar Isaac.
Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é: a quem Deus provê? A resposta é: para quem tem fé. É para quem confia nele, é para quem crê nas promessas dele. Você tem fé? Você crê na promessa dele? Você crê no Deus que você serve? Então tem provisão para aquele que confia nele. Ei, meu irmão, minha irmã, fé não é fazer promessa para Deus. Fé é acreditar nas promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu quero te dizer que tem promessa de salvação para a tua casa, tem promessa de cura, aleluia, tem promessa, aleluia, de libertação, de transformação, de restauração, aleluia, porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele é fiel. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre, porque Ele tem poder para cumprir com aquilo que Ele fala com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que diz: se você tem promessa de Deus, vai dormir em paz. Aleluia, você tem promessa, dorme em paz, dorme tranquilo, descansa, porque o Senhor, aleluia, Ele é fiel. Agora Ele provê para quem confia nele. Aleluia. É só confiar, é só crer. Aleluia. A palavra do Senhor diz no Salmo 37 e o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Aleluia. A quem o Senhor provê, a quem confia nele. Aleluia. Última pergunta. Aleluia. Por que Deus provê as nossas necessidades? Aleluia. Deus provê as nossas necessidades para a glória e honra do nome dele. Aleluia. Ele provê para que o nome dele seja glorificado através da minha vida e através da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É alguém olhar para mim, olhar para você, aleluia, no meio da prova, dizendo: e agora? Aleluia, mas o Senhor provê. Aleluia, e depois alguém olhar e falar: verdadeiramente, Deus é na tua vida. Aleluia, Ele provê para que o nome dele seja, aleluia, glorificado. Deixa eu ler um texto com vocês, aleluia, nesta noite, que está em Êxodo capítulo 15. Veja o cântico que o povo de Deus faz depois que o Senhor abriu o mar vermelho. Aleluia. Êxodo capítulo 15, ele diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste-os com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Versículo 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilha? Bendito seja o seu nome para todo sempre. Ele provê para que o nome dele seja glorificado. Fique de pé. Aleluia, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. O Deus que provê. Aleluia. Embora Ele possa me provar e te provar, aleluia, mas Ele também provê na minha vida e na sua. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é a sua necessidade? Aleluia. Coloque diante do Senhor nesta noite.
aleluia, Ele está aqui, aleluia, é o Cordeiro, aleluia, Ele está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Coloque diante de Deus, para Deus nada é impossível, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai querido, pela tua palavra, aleluia, aos nossos corações. Deus soberano, Deus eterno, nós somos, Senhor meu Deus, peregrinos, Senhor, nessa terra, nós somos forasteiros nessa terra, Senhor. Sabemos, Senhor meu Deus, que a nossa pátria, aleluia, é o céu, Senhor, aleluia, é a pátria celestial, aleluia. Mas mesmo, Senhor meu Deus, andando, aleluia, como peregrinos, o Senhor nos prova, aleluia, o Senhor prova a nossa fé, e mesmo assim nós queremos te exaltar, te engrandecer, aleluia, queira ao Senhor que prova a nossa fé, porque o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, mas nós podemos também descansar no Senhor, porque o Senhor que prova é o Senhor também que provê, aleluia, nas nossas vidas, Senhor. Eu oro pela vida do meu irmão, eu oro pela vida da minha irmã, pela vida dos obreiros que aqui estão, Senhor, aleluia, pela vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares, aleluia, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai de amor e de bondade, glorifica o teu nome, aleluia, manda a provisão, aleluia, Deus eterno vem operando, Senhor, se é cura, aleluia, nós, aleluia, ministramos a cura nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, vem abrindo as portas, vem suprindo a necessidade, aleluia, vem entrando nas causas impossíveis, Senhor, pois todo o poder está em tuas mãos, Deus soberano, Deus eterno, aleluia, assim, Senhor, nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, aleluia. Que Deus acrescentar, queridos, que Deus em Cristo, aleluia, te abençoe, aleluia. Creia, o Deus que provê, aleluia, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve.